Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 6 do segundo ano de 2021. Então chegamos aí, à última semana do PET, finalmente é a última semana do PET 4. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que tem acompanhado os vídeos, comentado, curtido, compartilhado com os colegas de vocês. Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa semana 6 do segundo ano de 2021. Chegamos então à última semana do PET. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal. Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você gostaria de ver, qual assunto você gostaria de ver eu falando aqui, que eu vou tentar gravar vídeos novos aí a partir da semana que vem, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana, pessoal. Vamos lá! Essa semana aí a gente vai falar do fim da monarquia do Brasil e o início da república. A abolição da escravatura acontece no Brasil em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, sendo resultado da resistência dos escravos e da mobilização popular. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular, que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcada pela resistência dos escravizados. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O fim do uso da mão de obra escrava em nosso país não foi resultado do humanismo ou da benevolência da família real brasileira, conforme muitos acreditam, mas aconteceu porque um grande número de pessoas da nossa sociedade mobilizou-se para forçar o império a pôr fim ao trabalho escravo. Então a gente tem aí a escravização de pessoas como um marco muito triste da história do nosso país, e uma escravização que durou muito tempo, que perdurou muito tempo, principalmente porque os grandes responsáveis por acabar com a escravização de pessoas, eles eram que faziam as leis, eles que comandavam politicamente o país, E ao contrário do que muita gente pensa, que o fim da escravidão se deve à bondade da família real, como se eles fossem grandes benevolentes, aí, não é bem assim, A gente sabe que já existia uma pressão muito grande, inclusive popular, de várias pessoas que estavam lutando aí, pela aprovação de uma lei que acabasse com a escravização de pessoas. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu por meio da resistência realizada pelos próprios escravizados ao longo do século XIX. A adesão de parte da nossa sociedade à causa por meio de associações abolicionistas e pela mobilização política dos defensores do absolutismo. Além disso, havia a questão dos novos padrões civilizacionais que estavam surgindo, que condenavam a prática do trabalho escravo. Isso colocava o Brasil numa posição vexatória internacionalmente. O fortalecimento do abolicionismo fez com que algumas leis fossem aprovadas no parlamento brasileiro. Então a gente vai ver que o processo de fim da escravização ele vai passar por diferentes leis que foram feitas. Muitas dessas leis a gente vai ver que elas foram feitas mais para retardar o fim da escravização de pessoas, do que efetivamente tinham fatores objetivos de dar liberdade a algumas pessoas. Olha só. A lei do ventre livre determinava que todo filho de escravo nascido após 1871 seria considerado livre, mas cabendo ao dono do escravizado dar sua liberdade com 8 anos de idade, recebendo indenização, ou aos 21 anos de idade, sem receber indenização. Então, olha só, Então, ele nascia livre, mas o seu dono poderia ficar com ele até os 8 e receber uma indenização, ou ficar até os 21. Então, ele estava sendo livre de verdade? Não, E também a lei do sexagenário. Em 1885, concedia alforria aos escravizados que possuíssem idade superior a 60 anos. Os escravizados alforriados ficavam obrigados por lei a prestar serviços indenizatórios durante 3 anos. Então essa lei tem 2 problemas. Primeiro, que é dar liberdade aí a escravizados com mais de 60 anos, sendo que muitos já morriam antes, devido à violência, devido a doenças, fome, que eles estavam sujeitos. Então eram poucos que chegavam aí na cidade e ainda obrigava que eles ainda trabalhassem mais um tempo como uma indenização aí. Bom, ambas as leis atendiam demandas importantes para os escravocratas, a demanda por indenização dos cativos, seja por meio de trabalho compulsório, seja por meio de um valor específico, que garantia sua liberdade e o enfraquecimento temporário dos movimentos abolicionistas. A lei do sexagenário, por exemplo, foi encarada pelos abolicionistas da época como uma verdadeira derrota para a causa, e o motivo eu já expliquei para vocês. A década de 1880 foi um momento de grande agitação política e a abolição do trabalho escravo foi a pauta que agitou a sociedade brasileira.
O movimento abolicionista tinha ganhado uma força muito grande e a causa foi abraçada por inúmeros grupos de nossa sociedade. As associações abolicionistas espalhavam-se pelo país e atuaram em diversas frentes, legais e ilegais, à luz da legislação da época. Desde o começo do século XIX, o Brasil era pressionado pela Inglaterra para proibir o tráfico negreiro, e essas pressões resultaram na Lei Eusébio de Queiroz de 1850, com a proibição do tráfico e em 1850. O processo até a abolição foi realizado de maneira lenta e gradual. Né? Então, como eu já falei para vocês, né, não foi uma ruptura de um dia para o outro. Né? A gente teve aí, né, um processo, né, a abolição da escravidão aí no Brasil. Agora vamos às atividades, pessoal. Vamos lá. Na número 1, em 1885 foi promulgada a Lei de Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei determinava que os escravos com mais de 60 anos seriam libertos e que, como forma de indenização, trabalhariam por mais 3 anos para seu antigo senhor. Essa lei é enxergada pelos historiadores como, letra B, né, uma medida reformista dos escravocratas com o intuito de retardar o avanço do abolicionismo no Brasil. Né? Então você não tinha uma missão, um objetivo de realmente libertar escravizados, né? Você tinha um objetivo de meio que fingir que estava fazendo alguma coisa, né? Vamos aí para número 2. No Brasil, as primeiras leis anti-escravistas foram assinadas a partir de meados do século XIX. A lei que extinguiu o tráfico negreiro no nosso país, decretada em 1850, foi a Lei Eusébio de Queiroz, beleza? Pessoal, e a número 3, sobre a Lei de Terras criada em 1850 no Brasil, é correto afirmar que, então, no mesmo ano que a gente tem o fim do tráfico de escravizados, a gente tem a Lei de Terras. Né? A Lei de Terras ela determinava o quê? Que para ter acesso à terra você teria que comprar ela. Né? Isso vai elevar o número, né? Vai elevar o valor das terras. E qual que era o grande objetivo disso? Né? A resposta certa é a letra C aí, né? Olha só, foi uma lei estabelecida pela elite brasileira em que as terras passaram a ter valor de compra e de venda para impedir que trabalhadores assalariados tivessem acesso a elas e gerassem concorrência com os grandes fazendeiros. Né? Então, o grande objetivo é que as pessoas não tivessem dinheiro para comprar as terras e tivessem que vender sua força de trabalho. Né? Essa aí que era o grande objetivo da Lei de Terras, ok? Bom, pessoal, então, as referências que eu utilizei, e é isso. Boa semana, bons estudos, e não esquece de comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima, valeu!